Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura, eu sou a Kelly e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o famigerado clássico da literatura. Bom, eu sei que muita gente tem medo de ler os clássicos e eu tô aqui pra ajudar você a perder esse medo. Eu acho que nenhum livro pode trazer esse sentimento, trazer essa sensação pra gente. Acredito que muitas pessoas têm esse receio de ler os clássicos por causa da escola. Eu, como professora, tanto alfabetizadora quanto de língua portuguesa e literatura, hoje eu me coloco no lugar dos alunos. Na escola, eu gostava de ler os clássicos. Obviamente, a forma com que os professores trabalhavam os clássicos fazia uma diferença. Eu acho essencial a leitura dos clássicos na escola, desde que haja uma seleção e desde que haja uma mesclagem, uma mistura, né? Não tem por que a gente só ler os clássicos. Eu já contei aqui em alguns vídeos do canal que alguns livros nacionais, inclusive, me marcaram muito na época da escola, como Esmeralda, Não Dancei. Vou deixar nos cards aqui para vocês darem uma olhadinha no vídeo que eu comentei sobre isso. Esmeralda, Não Dancei, Diário de Islata, que fez eu me apaixonar por história, né? Só que o Diário de Islata, obviamente, não é um livro nacional, mas livros assim que eu também li na escola, fora os clássicos, e que me trouxeram ainda mais para o mundo da literatura. Eu entendo muito esse receio das pessoas, a gente pode até dizer que é o trauma, né? Muita gente fala que tem trauma dos clássicos por causa da escola. É tudo a questão de como o livro é escolhido, qual livro é escolhido, como o livro é trabalhado. Eu acho que essas questões são essenciais. Mas estou aqui para dar 5 dicas para vocês tentarem, darem mais uma chance aos clássicos e vou trazer também algumas indicações de leitura. Primeira dica: leia os gêneros que você se identifica. Leia os gêneros literários que você se identifica. Nas subcategorias dos gêneros aí, vamos falar do romance romântico. Eu gosto muito de histórias de amor, enfim, então busca na internet mesmo clássicos que tem essa pegada. Eu já gosto de mistério. Busca na internet também aí clássicos que tem essa linha aí. Então acredito que começar a leitura de clássicos através de gêneros que você se identifica é uma boa. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em ler o gênero dramático, as peças teatrais. Então eu confesso que ficam sempre em último plano nas minhas leituras. Raramente eu vou pegar um livro, um Shakespeare, por exemplo, para ler porque eu tô afim. Provavelmente eu vou ler Shakespeare, assim como eu tive que ler para a faculdade, porque era leitura obrigatória. É algo que eu não consigo me concentrar, justamente pelo excesso de personagens, de cenas, de detalhes, que é algo que me incomoda um pouco, é o excesso de detalhes. Então eu tenho dificuldade sim em ler peças teatrais. Para leituras prazerosas como hobby, não vou colocar na minha lista. Então é só um exemplo para vocês verem que a gente tem que buscar livros que a gente se identifique, gêneros literários que a gente se identifique. Segunda dica: comece por livros curtos. Eu acho que ajuda muito você começar por livros de pouco mais de 100 páginas, enfim, do que você começar já por um calhamaço. Acredito que a leitura vai se tornar cansativa, até porque a linguagem é diferente, e você pode acabar desistindo. Então a dica é: comece por livros fininhos, livros curtos, histórias breves. Por exemplo, você que quer começar com literatura russa, algum problema nisso? Nenhum problema nisso. Eu sempre indico quem não é acostumado, quem não é habituado a ler os clássicos, a começar por livros curtos. Então, eu tenho aqui 2 exemplos. Bom, Dostoiévski é um dos autores mais conhecidos da literatura russa, da literatura mundial. Eu sempre indico começar por Gente Pobre, que é um romance epistolar. Não tem muita dificuldade de compreensão. É melhor começar por esse do que começar por Crime e Castigo, que já vai ter um trabalho maior de leitura, vai exigir de você um pouco mais. Mas também, se você achar que tudo bem começar por um calhamaço, gente, tudo bem. Não há regras no seu modo de ler. Então, se você se sentir confortável em ler Crime e Castigo primeiro, tudo bem. Tô apenas dando algumas dicas. A terceira dica, ela é bem especial. É algo que eu fiz, inclusive, na leitura de Úrsula, para o Clube de Leitura Clássicos da Literatura Nacional. Abrindo um parênteses aqui brevemente, eu criei um clube de leitura online chamado Clássicos da Literatura Nacional, onde a gente vai ler
de julho até dezembro, um clássico por mês. E essa lista já está definida dos clássicos que serão lidos. Nós já lemos Úrsula em julho e foi muito bacana, foi uma troca muito interessante. E agora em agosto nós vamos ler Capitães da Areia. Se você deseja fazer parte do clube de leitura, eu vou deixar o link aqui na descrição com um post onde tem tudo explicadinho, como funciona, os livros que serão lidos, os links também para você adquirir os livros, caso você não tenha. Bom, mas essa terceira dica funcionou muito comigo quando eu li Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que é esse livrinho aqui. Gente, a luz do sol acho que está impedindo eu mostrar os meus livros. Aqui, que é esse livrinho aqui. Eu li no Kindle, estava gratuito o e-book pelas edições Câmara, e eu li aqui também na edição da Penguin. Bom, a linguagem costuma causar certa estranheza na gente, principalmente em quem não tem muito contato com os clássicos. É uma linguagem diferente porque foi escrita numa época diferente, então isso a gente tem que ter em mente. E, inclusive, a língua sempre está em movimento, então a língua está sempre se modificando. E isso é muito interessante. Então a gente tem a oportunidade de resgatar aí um pouco dessa língua portuguesa do século XX, do século XIX, através da literatura. Eu acho isso incrível. E uma dica que funciona muito comigo para ler esse tipo de livro, para ler os clássicos, que tem palavras que pra gente soam diferentes, causam estranheza, né, por serem escritos numa época diferente, é ler no Kindle. Então, quem tem o Kindle sabe que a gente tem a opção de dicionário. E é muito mais simples, eu acho que a leitura flui muito. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor, né? Eu posso ler numa edição física e pegar o dicionário e recorrer mesmo ao computador, enfim. Eu acho que daria mais trabalho. Então no Kindle, o e-book estando já ali prontinho, é só a gente segurar na palavra que a gente não conhece e o Kindle vai mostrar pra gente o dicionário. Ou até mesmo, dependendo da palavra, vai levar a gente para uma pesquisa da Wikipedia. Então, acho isso muito bacana, um recurso muito legal. Então, fica aí a minha dica. Próxima dica, dica número 4. Busque autores que você tem curiosidade em conhecer. Tem alguns vídeos aqui no canal, principalmente no vídeo onde eu falo sobre o livro Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. Vou deixar linkado nos cards e na descrição. Você também pode recorrer a outros vídeos aqui do canal ou de outros booktubers que falam sobre os clássicos, que indicam. Estou trazendo aqui para o canal, para o quadro Mais Literatura, escritores, escritoras pouco conhecidos da nossa literatura, mas que têm obras incríveis, algumas até gratuitas. Mas eu acredito que muita gente já ouviu falar, né, em alguns autores, tanto nacionais, quanto de literatura de língua inglesa, literatura russa, enfim, é o que não falta, né? Se algum desses escritores ou escritoras te chamou a atenção, anota e busca livros deles. Por exemplo, mais uma vez falando de Úrsula, eu sempre tive muita curiosidade em ler Úrsula pela autora, já que ela escreveu e publicou um dos primeiros livros de autoria feminina no Brasil, em 1859. E como eu estudo a literatura de autoria feminina, obviamente me chamou a atenção. Então eu já fui buscar. E me deparei com uma temática sensacional, importantíssima. Então isso me motivou a ler ainda mais o livro. Uma coisa que ajuda muito também a gente a conhecer novos escritores, novas escritoras, são séries e filmes. Eu já contei aqui a minha história com Sor Juana Inés de la Cruz. Tenho aqui algumas obras dela, uma obra física, alguns e-books que eu adquiri. Tenho livros sobre ela. E aonde eu conheci essa grande poetisa mexicana? Na Netflix. A Netflix agora não tem mais a série, ela tirou do catálogo, infelizmente, mas era incrível. A série se chamava Juana Inés, que traz a história da Sor Juana Inés. E foi ali que eu conheci, que eu me encantei. A partir dali, eu corri atrás das obras dela. Tive que mandar vir de outro país, porque aqui a gente não tem. Inclusive, editoras, vamos publicar Sor Juana Inés de la Cruz, por favor. Uma outra forma é essa. Descobrir séries, filmes que falam sobre autores, sobre autoras e se encantar aí por eles. Última dica, pessoal. Eu sei que a gente tem o hábito de primeiro ler o livro e depois assistir ao filme. Mas eu acho que com os clássicos pode funcionar ao contrário. A gente ver o filme, a gente assistir o filme e depois ler o livro. Eu acho que fica mais simples e mais claro a gente compreender. Nós temos muitos filmes nacionais inspirados em livros da nossa literatura. Então, caso você tenha interesse em ler determinado clássico, mas tem medo, tem receio
de não conseguir avançar na leitura, enfim, assista o filme primeiro, depois lê o livro, eu acho que talvez funcione. Trouxe aqui algumas indicações para vocês de clássicos para ler. Esses clássicos funcionaram muito comigo e alguns fizeram eu me apaixonar ainda mais pelos autores, então vou compartilhar com vocês a primeira indicação de leitura. O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, clássico da literatura portuguesa. É um livro repleto de crítica social, crítica religiosa, crítica política. O melhor de tudo, tem muito babado. Eu gosto muito de clássicos que trazem essas críticas e que deixam a gente, assim, chocados, perplexos. Nesse livro aqui, a gente tem um padre que ele faz algo que não poderia ser feito devido aos seus votos, né, ali na hora de ser sacerdote. Ele acaba cometendo essa atitude aí que desencadeia um montão de outros fatores. Então é um livro que eu gosto muito. E outra edição que eu gosto muito também, pessoal, é essa série Bom Livro. Eu tenho muitos clássicos dela. Vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. Eu fiz um vídeo com os títulos que eu tenho. Por que que eu gosto? Tem textos de apoio. Atrás, aqui também, nós temos um aparato sobre a época, sobre o autor. Busque edições que tragam textos de apoio, que tragam notas de rodapé explicativas. Eu acho que isso ajuda bastante. Outro clássico que eu sou apaixonada, Frankenstein, da Mary Shelley. A gente tem vários filmes aí sobre Frankenstein, sobre Victor Frankenstein, mas o livro é único, tá? Pode te causar estranheza no começo, porque causou a mim também. Eu achei o começo um pouco arrastado porque eu não estava entendendo muito bem, mas vale lembrar que esse livro é narrado por 3 pessoas. Quem começa contando é uma pessoa que apenas ouviu o que aconteceu. Depois a gente vai entender mais da história por quem vivenciou ela. Então fica aqui a minha super indicação de leitura também, Frankenstein. Vamos para a nossa literatura. Poderia indicar Machado de Assis, obviamente, Dom Casmurro, O Alienista, livros maravilhosos. Mas eu decidi trazer o meu autor favorito da literatura nacional, que é o Lima Barreto. E esse daqui é o livro Clara dos Anjos. Tem resenha desse livro aqui no canal, muito bacana também, vou deixar linkado pra vocês. Mas tem uma pegada romântica, tem também muita crítica social por trás desse livro, assim como todas as obras do Lima Barreto, sempre carregadas de críticas, e eu acho isso maravilhoso. Assistam a resenha para conhecer um pouco mais desse livro, lembrando que as resenhas que eu faço aqui no canal não tem spoiler, tá? É apenas um resumão, um aparato aí das características da escola literária, de observações, enfim. Então, podem conferir antes de ler. Por fim, para quem é apaixonado por histórias de amor, histórias românticas, mas que também vão além disso, são os livros da Jane Austen, essa grande escritora da literatura inglesa. Eu já li Orgulho e Preconceito. Eu nem sabia que eu tinha Emma, mas eu acabei de receber o e-book da editora. Ok. Então, Orgulho e Preconceito, eu comecei por ele, muito bacana, muito interessante. Não é meu favorito, tá? Mas eu gosto muito, mas eu gostei muito dele. E o próximo que eu vou ler é Emma, que também vão falar da aristocracia, enfim. Eu acho que é uma boa também para quem quer começar a ler os clássicos, começar por Jane Austen. E é isso, pessoal. Essas foram algumas dicas de como ler os clássicos, de como perder esse medo que a gente tem de ler os clássicos. No canal nós temos várias resenhas também de clássicos. Vou deixar também a playlist de resenhas aqui na descrição. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.